Fala galera! Sabe quando a pessoa está a um fio da morte e de repente alguma força desconhecida a ajuda a escapar viva? Isso é ou não é um milagre real? Mas não pense que essas histórias acontecem apenas no cinema e em alguns romances de aventura. Na realidade, a sorte sorri o tempo todo para pessoas de carne e osso, e de vez em quando, esses casos que acontecem com elas vão parar nas notícias e daí na internet. No vídeo de hoje, reunimos as histórias mais incríveis que encontramos. Os protagonistas dessas histórias são legitimamente considerados verdadeiros sortudos e, com certeza, favoritos do destino. E sabe por quê? Você vai descobrir isso agora. Salvamentos do trem. As pessoas geralmente negligenciam as regras de segurança quando estão com pressa. Por exemplo, elas atravessam a rua fora da faixa ou no sinal vermelho na esperança de economizar alguns minutos, assim como o protagonista do nosso primeiro vídeo, que é um aposentado tcheco. Só que neste caso, ele resolveu se arriscar nos trilhos da ferrovia e não da estrada. E sabe qual é a diferença? Bom, se você for atropelado por um carro, haverá pouca chance de sobreviver. Já em uma colisão com um trem, há apenas uma opção: a morte. No entanto, esse aposentado de 77 anos decidiu que estava com muita pressa para esperar que as barras de segurança subissem. Ele até correu um pouco ao perceber que o trem estava se aproximando e quase foi parar debaixo das rodas do trem. Felizmente, o aposentado escapou vivo, com um leve susto e um sapato perdido, mas não ficou ferido. A polícia informou que o homem seria multado em 2.500 coroas tchecas pela inflação, o que equivale a quase $100. Na realidade, não há muitos casos milagrosos de pessoas que foram parar debaixo das rodas de um trem e sobreviveram. Na internet você pode encontrar diversos vídeos de câmeras de vigilância, cujas cenas literalmente deixam você sem fôlego e de cabelo arrepiado. Olha só essa ciclista na Inglaterra, prestes a atravessar os trilhos e quase é pega por um trem em alta velocidade. Além disso, ela foi fazer a travessia apesar do fato de as cancelas estarem abaixadas. Nunca faça isso. Surpreendentemente, a mulher conseguiu parar literalmente a poucos centímetros da morte iminente. Outro episódio assustador filmado por uma câmera de vigilância ocorreu na Holanda. Para não desmerecer por completo esse ciclista, pelo menos ele esperou que um trem passasse, mas pelo que parece, a paciência dele acabou por aí. Ou talvez, por causa de um trem, o cara simplesmente não viu o outro. Não dá pra saber exatamente o que ele queria, mas depois de um segundo, o ciclista estava passando pelos trilhos, bem na frente do trem, correndo na direção dele. Parecia que a morte seria inevitável, mas ele milagrosamente conseguiu escapar. Queda de raio. Segundo as estatísticas, a cada 10 pessoas que são atingidas por raios, 9 sobrevivem. Porém, isso não significa que essa imensa descarga elétrica seja absolutamente segura. Claro que a probabilidade de você ser atingido em cheio é extremamente pequena, mas se isso acontecer e você não receber ajuda médica, a história pode acabar de forma trágica. Alex Corias, da cidade americana de Houston, passou por essa experiência. No outono de 2019, ele passeava com seus 3 cães quando o tempo começou a fechar. A tempestade estava prestes a começar e Alex acelerou o passo, mas isso infelizmente não ajudou em nada. Quando o homem passou por um hospital veterinário local, a natureza o atacou de repente. No sentido literal, um raio atingiu Alex em cheio e ele instantaneamente caiu no asfalto. Os cachorros assustados correram em diferentes direções. Se não fosse pelas câmeras de vigilância localizadas na clínica, provavelmente nunca ninguém saberia o que realmente havia acontecido. Ou simplesmente ninguém acreditaria na história. E é agora que a sorte dele começa, pois as pessoas que estavam lá naquele momento correram imediatamente para ajudar o cara. Uma mulher ligou correndo para a emergência e, junto com outra pessoa, tentou reanimar Alex por conta própria. Talvez se não fosse por isso, a história poderia terminar tragicamente. Logo depois, o cara foi levado ao hospital de helicóptero, onde acordou. E adivinha qual foi a primeira pergunta da vítima? Claro, onde estão meus cachorros? E não se preocupe com eles, até porque todos os 3 cachorros escaparam ilesos e logo já estavam juntos de seu dono. Alex sofreu queimaduras graves, atingindo seriamente o asfalto ao cair e também perdeu a audição em um ouvido, mas os médicos garantiram que isso poderia ser corrigido. Surfista desaparecido. Quando o surfista Matthew Bryce, de 22 anos, foi conquistar as ondas na costa da Escócia, nada dava indícios de problemas, mas logo depois o jovem sumiu. Onde ele poderia ter desaparecido enquanto surfava?
Sejamos honestos, todas as opções existentes parecem bastante assustadoras. A guarda costeira, que imediatamente correu na busca dele, percebeu que quanto mais tempo Bryce passava na água, menor seria a chance de encontrá-lo vivo. A maior parte do mar e da costa foi penteada. Até um helicóptero foi chamado, mas a esperança estava desaparecendo a cada minuto. E para piorar, começou a escurecer. Contudo, Bryce foi encontrado. Além disso, mesmo depois de passar 32 horas em alto mar, o cara ainda estava consciente e foi capaz de sinalizar aos socorristas. Durante todo esse tempo, Bryce estava usando uma roupa de mergulho, o que provavelmente o ajudou a ficar na água por mais de um dia. Outro fator que salvou a vida do cara foi a prancha, com a qual o jovem surfista não se separou durante todo esse tempo. Bryce foi descoberto a 21 quilômetros da costa e levado imediatamente para um hospital em Belfast. Felizmente, apesar da hipotermia, a condição de saúde do rapaz pode ser considerada estável. Sorte dupla. Qual é a chance de ganhar uma grana alta na loteria? E qual é a chance que quase simultaneamente com essa grande vitória, você receba a melhor notícia da sua vida, que não esteja relacionada com dinheiro? Em 18 de dezembro de 2019, John e Alison MacDonald, da cidade britânica de Stockton-on-Tees, venceram inesperadamente na loteria e ganharam 2 milhões de libras, o equivalente a cerca de 2,5 milhões de dólares. Ou seja, muita grana. Quando John e Alison souberam da vitória, eles imediatamente se demitiram de seus empregos. E você vai entender o porquê. O homem de 62 anos era um oficial de segurança e trabalhava frequentemente 70 horas por semana. E sua esposa, de 49 anos, trabalhava em uma ótica. O trabalho deles consumia muito tempo e esforço. E os MacDonalds estavam felizes em dar adeus a essa vida. Mas a sorte do casal não terminou aí. 3 dias depois, eles descobriram que seu filho de 15 anos, Evan, que foi diagnosticado com linfoma não-Hodgkin em maio, havia derrotado completamente o câncer. Todos os sonhos da família se tornaram realidade em apenas 3 dias. Um verdadeiro milagre de Natal. Compra aleatória. Nas redes sociais, você pode encontrar muitas histórias sobre como as crianças acidentalmente e às vezes de propósito gastam dinheiro dos pais na internet. Na maioria das vezes, essas são histórias muito óbvias sobre o fato de que você não deve confiar suas informações de banco a crianças que ainda não entendem completamente de onde o dinheiro vem. Mas acontece que às vezes, os pais dessas crianças acabam até mesmo se beneficiando com isso. Quando Anthony Tappenden, da cidade canadense de Edmonton, tinha apenas 20 meses de idade, ele simplesmente adorava apertar botões diferentes. Controle remoto, telefone, qualquer outro equipamento. Tudo isso era muito interessante para o garotinho, que estava apenas aprendendo a conhecer o mundo. Mas um belo dia, seu amor por botões levou a consequências inesperadas. Enquanto brincava com o controle remoto, o pequeno Anthony acidentalmente comprou o filme Alita, Anjo de Combate, da empresa de televisão a cabo chamada Shaw. Os pais, no entanto, souberam sobre o truque do filho muito mais tarde. Um dia ali, o pai de Anthony recebeu uma ligação do provedor informando que ele ganhou uma viagem ao Japão. Tente só imaginar a surpresa do homem. Até porque ele tinha certeza de que não tinha participado de nenhum sorteio. Lee, até o último momento, tinha certeza de que isso se tratava de algum tipo de golpe. Ele conversou com o suporte ao cliente da empresa e começou a aprender sobre o sorteio da Shaw. Aconteceu que a organização realmente havia lançado um concurso desse tipo. Todos que encomendaram o filme Alita, Anjo de Combate, se tornaram participantes do sorteio e puderam concorrer a uma viagem para 2 ao Japão. E não apenas uma viagem curta. O custo total de tudo era de $8.500 e incluía 7 noites em um hotel 4 estrelas em Tóquio, além de um voo de ida e volta. Mas o mais surpreendente é que apenas um mês antes disso acontecer, os pais de Anthony conversaram sobre onde eles queriam ir quando se aposentassem. E o Japão foi o primeiro lugar da lista. Bom, graças ao filho pequeno, o casal conseguiu realizar o sonho muito mais cedo. Centenário sortudo. Douglas Snare não sabe bem ao certo se acredita mesmo na sorte, mas esse homem já comemorou seu centenário e viveu uma vida incrível, cheia de sortes inacreditáveis. Em 1917, ele sobreviveu à explosão de Halifax, quando o navio francês Mont Blanc, carregado de explosivos, colidiu com outro em um estreito. O incêndio deflagrou no navio, seguido de uma poderosa explosão que destruiu completamente o porto e a área urbana de Richmond. Quase 2.000 pessoas morreram e Snare poderia estar entre elas, mas sobreviveu, apesar dos ferimentos. Aos 4 anos, o garoto caiu do pier e quase se afogou, mas foi salvo por um pescador. Aos 13 anos, Snare quase se afogou novamente, desta vez em um barco, mas novamente teve muita sorte. Em 1942, ele e sua esposa sobreviveram ao acidente de 2 trens militares em Almont, que matou 36 pessoas. O casal não se machucou. Um ano depois, Snare não conseguiu arranjar trabalho em um navio de guerra e logo depois o navio naufragou.
Durante toda a vida desse canadense sortudo, ocorreram acidentes de carro, quedas graves de esqui e ele até mesmo teve um câncer de pele. Mas Snare conseguiu lidar muito bem com tudo isso. Armadilha de gelo. Viver como eremita no Alasca por si só já é uma ameaça real à vida. Mas e quanto a viver nessas condições severas no inverno e até mesmo sem um teto sobre sua cabeça? Em setembro de 2019, Tyson Steele decidiu mudar drasticamente seu estilo de vida e adquirir uma cabana localizada no Alasca, longe da civilização. O novo refúgio do americano de 30 anos estava a 20 quilômetros da estrada mais próxima, cercado por florestas, rios, lagos e colinas. Um verdadeiro paraíso para quem quer uma pausa das pessoas. Mas em meados de dezembro, um incêndio eclodiu na cabana de Steele. O fogo destruiu não apenas a casa do eremita, mas também matou seu querido cachorro. Isso foi uma verdadeira tragédia para o cara. Além disso, por causa do incêndio, ele perdeu completamente todos os seus meios de comunicação e ficou quase sem comida. Para sobreviver, o eremita construiu 2 novos pequenos abrigos, mantendo constantemente o fogo para aquecer a comida restante e se aquecer. Ele também pisoteava um grande pedido de ajuda, escrevendo SOS na neve, e jogava cinzas nas letras para torná-las mais visíveis e esperava. Levou 23 dias para que a polícia estadual descobrisse o eremita em perigo e conseguisse resgatá-lo. Depois de todas essas experiências, Steele decidiu voltar à civilização e à sua família em Salt Lake City. E por hoje é tudo, galera. Até a próxima. Tchau!